por uma coincidência feliz, a minha amiga Lourdes Valadares me pediu que dissesse aqui para figurar em seu extraordinário sarau itinerante ao pé da letra. O encanto verde brilha no arvoredo da serra silenciosa. A luz do céu ilumina o sentimento do aedo que recolhe da plenitude o mel. A noite cai nas folhas e é tão cedo no coração, veloz como um corcel. No tempo vivo não existe o medo, e em néctar puro se transforma o fel. O bálsamo da música serena vem trazendo um conforto inusitado. Tenho a alma de maravilhas plena. É festa no ambiente. Na alegre cena figura o novo encontro desejado. E eu choro e rio, bem-aventurado. Olá, boa tarde, boa noite, ou seja lá o horário que você estiver nos assistindo. Estamos iniciando mais uma edição do canal do Poetariado. E comemorando neste mês de junho, 5 anos de canal do Poetariado, Hamilton. 5 anos. O que eu queria dizer sobre isso? Boa tarde, Hamilton. Boa tarde. Mas que soneto bonito, né? A força do soneto, e um soneto com um espírito nordestino, né? Um versejar que ninguém faz, é só nordestino. Falta só dizer o nome, né? É? O Marco Catunda, o nosso convidado. Mas... E eu coloquei esse vídeo de propósito, né? Porque é um poema, é um soneto maravilhoso, curtinho, que dá para ser uma bela abertura do canal do Poetariado, né? E é uma forma também da gente homenagear o nosso homenageado. Lógico. Começando com ele num vídeo gravado, declamando um poema maravilhoso. Muito bom. Algo mais, Hamilton? Quer fazer algum comentário, alguma coisa, alguma informação para o nosso público, ou podemos chamar o Marcos? Acho que vamos direto ao assunto. Então, vamos lá. Com vocês, então, Márcio Catunda, nosso querido poeta que está nesse momento na Suíça, razão pela qual, inclusive, nós estamos fazendo o programa nesse horário, aqui no Brasil, às 3 horas da tarde. Lá na Suíça, são 5 horas de diferença, né? Então a gente preferiu antecipar para facilitar a vida do nosso querido poeta convidado, Márcio Catunda. Seja bem-vindo, Márcio, obrigadíssimo por aceitar o nosso convite, e a palavra é toda sua. Bom, primeiro quero dizer que agradeço imensamente a gentileza de vocês de terem se lembrado de mim, e que essa admiração é recíproca. Eu sinto um privilégio de ter chamado a atenção de vocês para ser premiado assim com esse programa de conversação literária, não é? Eu acho que é uma grande honra. Muito obrigado. Antes de nada, antes que eu esqueça de agradecer, já começo pela gratidão. E estou aqui à disposição. Escritor gosta de falar, né? E gosta mais de escrever, mas falar é um complemento da escrita. Então, você vai ter que falar um pouquinho aqui. Márcio, é o seguinte, esse soneto aí, por sinal magnífico, né? Você pertence a que livro? Qual livro seu e que contexto assim que você fez esse soneto? Este é do livro Magnificat, que é um dos mais recentes, uma coletânea de poemas, assim, a maioria inédita, até então, né? Mas eu incluí algumas coisas já de outros livros, mas é uma espécie de antologia de poesia espiritualista, que é uma linha da minha concepção mental bastante assídua, mas eu tenho um espírito místico, né? Mas tem outras coisas, também tem um sentido de humor, e tem a poesia, como a gente sabe, o poeta não tem um tema único, né? Então, mas essa vertente do espiritualismo, a espiritualidade é muito forte. Então, é desse livro Magnificat, que está esgotado, eu tenho que fazer uma nova edição.
Tem um Aliás, soneto. merece, viu? Porque, inclusive, eu queria, se você me permite, Hamilton, eu queria ler um poema seu, do Márcio, que está exatamente nesse livro, Magnificat, né? Não sei se o Que bom. público consegue distinguir aqui, chama Mantra, que é exatamente sobre isso que você está falando, da questão da espiritualidade. Eu vou ler. Mantra. Muito obrigado. Sob o céu dos calmos pensamentos, hei de viver cada instante. O licor dos prazeres evapora. O apego ata o nó da avidez. Sol sereno da tua presença traz a sombra da esperança. És a alegria das manhãs invernais, o bálsamo de amores da lua, a claridade depois da chuva e o rastro do meteoro. O silêncio em que te escuto inebria a ave canora da minha devoção. No jardim da tua unidade absoluta floresce a rosa da realidade. Este é Márcio Catunda. Eu queria que você comentasse um pouco esse poema, Márcio. Mantra. Pois então, esse é um poema assim que eu fiz depois de ter lido muita coisa do Rabindranath Tagore, que é um maravilhoso, não é? É um guru, não só porque nasceu na Índia, mas porque ele realmente era uma personalidade carismática. Então, ele tem essa devoção. É como o San Juan de la Cruz, que é o patrono dos poetas, né? E tantos outros que são poetas místicos. Eu acho que essa coisa da espiritualidade é muito marcante em quase todos os poetas. Alguns têm, vamos dizer assim, um rompante de dizerem que são ateus, mas eu digo que a maioria tem a ver com o espiritual, porque a poesia se alimenta das coisas que estão invisíveis, não é? Da sensibilidade mais delicada, do mistério, né? E a vida é tão feita de mistérios, não é? Então, tem tudo a ver. Para mim, eu acho, olha, a gente dorme, o corpo está inerte e a gente está viajando no sonho. A gente olha para o céu, vê as estrelas e tem que perguntar, mas o que é aquilo lá? Não é da Terra, é uma coisa que está além. Então, todos esses mistérios é que inspiram mesmo, verdadeiramente, a poesia. Não apenas isso, mas é um elemento fundamental no meu entendimento. Sabe? Márcio, você falou do Tagore, né, do Rabindranath Tagore, que foi prêmio Nobel de 1913, em primeiro da Índia, né? E tanto Rabindranath Tagore como San Juan de la Cruz trazem essa visão da espiritualidade, né, que nem sempre é uma visão religiosa, mas da espiritualidade. Né? São poemas que muitas vezes nem falam em Deus, não falam, né? Que mais falam desse mundo invisível, né? Vamos chamar assim, com que o poeta se relaciona. Eu só queria dizer que o Márcio Catunda tem... Eu tinha colocado num textozinho pequeno para o YouTube, para o Face, que ele tinha 30 livros publicados. Aí eu fiz uma pesquisa maior, você tem muito mais do que 30 livros publicados, Márcio, né? Porque tem os livros publicados no Brasil e tem os livros publicados em vários outros lugares. O Márcio publicou na Espanha, na França, na Bulgária, no Peru, né? Na Suíça, né? Eu não vi na África, parece que não houve uma publicação, mas nos outros países com que ele serviu como diplomata, nesses 7 países, ele publicou, e não apenas publicou, mas trabalhou em rede literária, com saraus, com encontros, com atividades, etc. E o Márcio não é apenas poeta, mas isso que eu queria perguntar para ele. Ao mesmo tempo que você passeia, anda em caminhos como do conto, como da prosa, como da crônica de viagem, em multigêneros, de uma maneira geral, mas me parece que a matriz que conduz a sua obra é a matriz poética. Você concorda com isso? Sim, Hamilton. Cerca de 60% atualmente do que eu já escrevi é poesia. Talvez até um pouco mais. Eu estou revertendo um pouco isso, porque tenho feito uns livros de prosa volumosos, de ensaios, né?
aquele das crônicas de viagem, que são pesquisas de história da arte, etc. Mas a poesia predomina porque é mais espontânea em mim. Eu escrevo poesia assim, sem planejar, né? Aliás, todo mundo acha que a poesia chega. O Manuel Bandeira dizia: a poesia vem quando ela quer, não quando o poeta quer. Mas a experiência com a ficção também me agradou muito, embora eu não me sinta propriamente romancista, porque eu admiro os grandes ficcionistas que inventam personagens e constroem aqueles enredos como fosse uma equação matemática. Eu não sei fazer aquilo direito. Agora, o que me agrada fundamentalmente é a poesia, que eu faço sem esforço, e o ensaio, que eu faço com esforço, porém com prazer de escrever aprendendo, porque ao me disciplinar na leitura, na pesquisa, eu estou agregando informações e tal, e isso que eu acho fundamental. A gente está sempre adquirindo mais conhecimentos literários e cultura geral, porque mesmo quando a gente acha que sabe alguma coisa, vai escrever, quando vê, tem um erro, às vezes uma distração, se lê um nome, escreve outro, e é muito chato isso, porque as pessoas exigem muito, né? Na sociedade do cansaço, todo mundo está cobrando da gente as coisas, e a gente tem um compromisso, não é, com a literatura, que é uma coisa muito séria. Quer perguntar alguma coisa, Sérgio? Quero sim, já que você falou na sua prosa, Márcio, eu queria comentar com você esse romance que você escreveu, Terra de Demônios. E eu fiquei muito impressionado, porque você constrói um país imaginário, né? Absurdo em todos os sentidos, né? Tipo assim, você pega um táxi, o cara vai fazendo caminhos diferentes, vai cobrando aleatoriamente, da maneira como ele quer, e o personagem não tem o que fazer a não ser pagar, essas coisas todas, né? Qual foi a sua inspiração para escrever essa ficção, em que a gente sabe que é um país imaginário, mas a gente identifica, de alguma forma, o país que a gente está vivendo e outros países similares, né? Qual foi a tua inspiração para esse magnífico livro? É um livro que é autobiográfico. Esse Crátilo, que é o protagonista, é um pouco assim, muito mais para mim do que a Madame Bovary seria para o Flaubert. É um personagem vivido e sentido, vivenciado em diversos lugares por onde eu andei pelo mundo. Apenas eu tive o trabalho de fazer uma colagem de episódios grotescos, surrealistas, de todos esses lugares onde eu andei. E o resultado disso é uma caricatura da própria humanidade, não é? Porque o homem é um bicho feroz, é capaz das atitudes mais sublimes e, ao mesmo tempo, é capaz de uma atrocidade medonha, e sobretudo, um objeto de ironia, não é? Porque cada pessoa é uma comédia, é uma tragicomédia. Então, me inspirei muito também na novela picaresca espanhola, no Lazarilho de Tormes, que é um personagem, um sujeito que sofre na mão das pessoas que o empregam para trabalhar, no Dom Quixote mesmo, que é a obra maior, maestra, né, da literatura mundial, no amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos, que o amanuense era um sujeito tímido, que vivia meio que oprimido pelaquela burocracia, e no Cândido de Voltaire, que acreditava no mundo, mas o mundo estava sempre dando porrada nele, não é? Então, um pouco essa ideia. Agora, o ambiente foi um pouco assim da minha vida profissional mesmo. Por onde eu andei, eu encontrei figuras muito caricaturais, das quais eu tirei alguma coisa para formar os personagens. Tem um outro romance, que é Todos os Dias São Difíceis na Barbúria, que eu fiz com mais técnica, mas talvez por isso mesmo ficou menos interessante. Porque esse eu fiz sem técnica nenhuma.
é uma história, um surrealismo total, e, por outro lado, daria talvez melhor para uma peça de teatro, porque um amigo disse, esse romance não tem enredo, quer dizer, não tem aquele negócio dos personagens se entrecruzarem nos capítulos e depois tem um final e não sei o quê. É assim, eu escrevi com intuição, né? Como um poeta escreveria uma narrativa, e não como um verdadeiro romancista e tal. Márcio, você escreve, seu primeiro livro foi em 1976, né? Sim. 76 foi um Poemas de Hoje, né? Poemas de Hoje. E ao longo do tempo, eu acho que o último livro que você lançou foi agora, o mais recente foi em 2024, né? 2024. Então, praticamente a partir de 76, você tem um livro por ano. Né? Ao mesmo tempo, você trabalhou com a diplomacia em 7 países. Quanto tempo você dedicava para a diplomacia e quanto tempo para a literatura? Sim, eu sofria um pouco com o trabalho da diplomacia, porque no momento que eu comecei a escrever as coisas melhor para os meus chefes, eles começaram a me encher mais de trabalho, e eu tinha que trabalhar muito, e depois à noite, e às vezes não reservava ali um momentinho no expediente para ficar escrevendo minhas coisas. Alguns deles não gostavam daquilo, percebiam, né? Diziam, mas você não é um diplomata full-time, e não sei o quê, você tem que ser mais proativo e ficar. Então, acho que a gente fica muito dividido. Eu via o João Cabral, que era um diplomata brilhante, mas ele sofria muito. Ele, num determinado momento, ele passou a beber até durante o expediente. E eu acho que quem se deu melhor foi o Guimarães Rosa, que era realmente uma figura genial. Mas é difícil, não é? Muitos diplomatas, escritores, são brilhantes, mas estão divididos entre as duas coisas. Tem gente que consegue conciliar, por incrível que pareça, né? Mas não é fácil. Felipe Fortuna, o Chico Alvim, que tem mais gente, né, que foi... Na atualidade tem alguns, né? Mas eu lembro mais aqueles antigos, como o José Guilherme Melchior, o Sérgio Paulo Rouanet, o Vinícius de Moraes. Quando eu soube que o Vinícius de Moraes tinha sido diplomata, aí eu resolvi fazer a diplomacia. Eu queria ser igual o Vinícius de Moraes, um diplomata que canta na televisão com um copo de uísque na mão e está rodeado de mulheres bonitas. Depois eu mudei um pouco essa minha visão. E homens feios. Márcio, o Gilberto Mendonça Teles, que é um grande poeta, né, fez uma apresentação do seu livro Eternidade Humana, de 2017, e ele dizia que o sentido maior da poesia no ponto extremo das culturas do universo. Esse comentário sobre o livro dele, né, do Márcio. E você escreve em Emoções Atlânticas, você escreve assim: eu, poeta dionisíaco, dissoluto em plena luz do dia, escrever é uma forma de fazer música, minha teoria harmônica dos afetos da alma. Escrever é compor um encontro de si e respirar o encanto de si. O que é escrever para você, Márcio? Rola essa emoção no teu poema que... É um pouco difícil de responder isso, porque é tanta coisa, mas é, sobretudo, uma necessidade de aprender, uma sede de conhecimento, não é? Que eu vivo escrevendo para aprender mais cultura, que é luz. E ao absorver esta luz do conhecimento, eu tenho mais compreensão da realidade, de mim mesmo, das condições, da condição humana, não é? Então, é sobre tudo isso, escrever, e é também um desafio, é um compromisso, é uma missão espiritual. Eu penso que todo escritor tem uma espécie de missão espiritual. Ele acredita que ele está recebendo
do alto, do céu, das musas, de alguma fonte superior e é capaz de, assim, de alguma maneira, deixar uma mensagem essencial para a humanidade. Não por vaidade, nem sequer por veleidade, mas por essa consciência mesmo. E eu acho que quanto a gente escreve é também para homenagear os nossos grandes mestres do passado, com os quais nós aprendemos, não é? Os grandes poetas, os grandes escritores, que eu digo que morreram por nós, porque foram verdadeiros mártires. O Fernando Pessoa não viveu, só escreveu, né? O Nerval, que é um dos meus ídolos, vivia perturbado pela angústia mental e produzia e escrevia mesmo assim, não é? Outros, o Dante viveu angustiado no exílio, o Borges, estigmatizado pela cegueira, mesmo assim nos legou aquela obra maravilhosa, né? Aqui o nosso Torquato Neto morreu com 27 anos pelo excesso de sensibilidade que ele tinha, quer dizer, todos esses sacrificaram por nós. É por eles que eu escrevo também. Por falar nisso, Márcio, qual seria o poeta que você homenagearia no nosso programa? Bem lembrado. Eu penso que eu gostaria de falar de um grande amigo que se chama Roberto Evangelista. É praticamente desconhecido nos meios literários. Ele morava em Manaus e ele é o mestre do haikai. Ele produziu apenas, acho que 4 livros, 3 livros, e tem um inédito que eu estou fazendo agora um texto para ele, e o Assis Lima, o poeta cearense, que é radicado em São Paulo, que vai fazer também a edição e tal. Esse Roberto Evangelista, com ele que eu aprendi os haikais e escrevi um livro chamado Sementes Germinadas, de haikais, metade dos textos dele, metade de minha autoria, e um outro livro depois, porque depois que ele desencarnou, eu acho que ele ficou irradiando para mim uma inspiração, e eu escrevi Nuvens e Sombras. Eu acredito que eu aprendi a escrever haikai com ele, mesmo tendo já lido antes o Paulo Leminski, tinha lido as traduções dos grandes japoneses, né? Sobretudo do Basho. E este livro dele, que está no prelo, que já é póstumo, né? Que se chama 111 mínimas orações para Basho o Santo. E já começa assim com ele, um mestre nas 17 sílabas dos 3 versos do minimalismo, né? Que os japoneses são primorosos nesse aspecto. Ele já começa com a epígrafe assim: baixou luz súbita, fundiram-se os circuitos lógicos. Já maravilhoso, né? Então, o Roberto Evangelista é um poeta da metalinguagem do haikai, porque ele estuda a linguagem dentro do haikai. Por exemplo, aqui, ó, vou ler assim uns 5 dele, tá bom? Haikai é curtinho. O curso do dizer, do ser, dita o seu percurso. Aí vem, o de falar transbordante, nada diz e se esgota. O de falar sinuoso, meandros de rio, no mar se dispersa. Para salvar a lavoura, lavra bem a palavra. Assim, tempera-te bem até o recheio ficar suave e consistente. Os ossos do ofício de viver serão sempre duros de roer? Esse rancor em carne viva logo será um mal passado? Narciso mais belo seria se mergulhasse em si mesmo. Serra de araucárias, 1000 braços de Shiva nos acolhem. Olha que coisa linda. Esse cara é um poeta fabuloso, maravilhoso. E era um homem muito espiritualizado, uma pessoa que eu adorava. Ele não chegou a ver o livro que a gente fez fisicamente editado. Ele viu a capa
e telefonou para mim no dia, dizendo, vamos fazer o lançamento, primeiro em Fortaleza. Aí, no dia seguinte, eu recebi a notícia que ele tinha partido. Triste. Mas nós fizemos o lançamento, eu com a família dele, né, as filhas e a esposa dele, em Manaus, em Fortaleza e em Brasília. Nós fizemos o lançamento de Sementes Germinadas, de Haikais. E como é que a gente pode obter esse livro, Márcio? Através da estante virtual, de alguma coisa assim? Nem sei se tem, porque talvez até tenha ficado algum exemplar pela estante virtual, deixei algum lá no sebo de Brasília. Eu tenho um pouquinho ainda no Rio de Janeiro. A minha biblioteca está espalhada no Rio de Janeiro, aqui na Suíça, um pouco em Fortaleza, um pouco em Brasília, mas em Brasília tem um local lá que tem uns exemplares. Eu posso mandar para vocês quando eu for ao Brasil, né? E o Nuvem de Sombra também. Nuvem de Sombra foi lançado até em São Paulo, na Martins Fontes. Tem alguma coisa por lá. Nuvem de Sombra vem depois, né? Depois que eu acho que aprendi a fazer. Até não sei se aprendi, né? Porque isso é uma coisa que a gente não dizer que aprendeu nunca é definitivo, né? Está sempre aprendendo. Legal. Vamos chamar isso, vamos chamar. Pensamento sincronizado. Vamos chamar nosso amigo aí. Pois é. Bem, o nosso amigo Márcio Catunda convidou como leitor da sua obra o nosso querido amigo poeta Tanúcio Cardoso. Seja bem-vindo, Tanúcio. Obrigado por aceitar essa simpatia aí, essa simpatia. Você já é um velho conhecido do canal, nós já te entrevistamos esse ano ainda. Né? Seja bem-vindo e obrigado. Quem agradece sou eu. Boa tarde, César, Hamilton, Márcio. Muita honra estar aqui falando do meu amigo, desse grande poeta, que é o Márcio Catunda. A gente tem um tempo limitado, eu resolvi escrever, porque se eu começar a falar, vai virar nuvem aí o tempo todo as palavras, e eu queria fazer uma análise bem objetiva e certeira do que eu acho da poesia do Márcio Catunda. Eu vou ler para vocês. Se há uma expressão que talvez possa resumir a obra de Márcio Catunda, é que ela tem um caráter memorialístico, não desprovido de um teor analítico, crítico e irônico. Aliás, ele falou sobre isso. Desculpe que eu estou saindo de uma gripe horrorosa. Aliás, no Rio de Janeiro está todo mundo gripado. Na maioria de seus poemas e ensaios, perpassa uma nostalgia lírica e elegíaca de tempos, lugares e personagens que, de alguma maneira, passaram por sua vida, ainda que nem sempre de forma real, mas em uma aventura livresca e cultural, pois o poeta, escritor e diplomata já viajou por meio mundo, morou em diversos países, conhece várias línguas e costumes, e seria impossível que todas essas camadas de vidas não estivessem contidas em sua literatura. Em sua obra, por exemplo, há um teor crítico sobre a valoração demasiada da tecnologia das máquinas frias, inserida num mundo sombrio e tão abertamente distante do que se pode considerar humano. Um mundo que destrói a natureza, podendo destruir o planeta. O poeta se indigna dessa nova realidade urbana, onde violência e solidão são uma espécie de doença contagiosa. Para ele, então, nos resta, como já foi dito aqui pelo Hamilton, como salvação, a poesia, a literatura, a arte em geral, com suas cidades históricas, com seus passados de magnitude, glória e decadência. Nos resta todos nós, mesmo com a destruição imposta pelos homens e suas guerras. Mas não há saudade em Catunda, e sim constatação de que tudo poderia ser diferente, dentro de uma crença esperançosa, embora corroída. O poeta ainda acredita no futuro, num sonho possível. Como não poderia deixar de ser,
portanto, em seus livros, as cores de suas vivências nessas inúmeras regiões e cidades por onde ele passou e passa, são descritas em seus livros, geralmente em temas existenciais, sociais, de forma densa, criativa, inteligente e, muitas vezes, como eu disse, plena de humor. Quem conhece pessoalmente o Catunda sabe do seu humor irônico, brilhante, brincalhão, crítico. Catunda é um frasista de primeira, entendeu? E eu vou provar isso com um poema que mescla tudo isso, a coisa social e a ironia. É do Engenho Urbano, esse livro, e se chama Vitrine. Na rua Barata Ribeiro, o marginal maltrapilho olha a vitrine do Centro de Estética Canina. Dentro da loja, conversam duas moças e dois cachorros. Elegantes e perfumados, os animais brincam, cheirando-se reciprocamente. No luxo da vidraça, a loja expõe sabonetes, shampoos, berços, banheiras e comidas. Tudo para cachorros. Genial esse poema. Nesse poema, o Catunda utiliza da palavra vitrine como metáfora, não é isso? Sobre as desigualdades sociais, contrastando o marginal maltrapilho e os cachorros elegantes nessa excelente crítica social, escrita, como falamos anteriormente, num tom irônico e crítico. O poema propõe uma reflexão sobre essa inversão de valores. Animais tratados com dignidade e luxo, enquanto humanos são relegados à marginalidade e à exclusão social. Aliás, um tema muito relevante na filosofia existencial. Continuando. Além da amorosidade, em seus temas sensuais, daqueles que se entregam à paixão sem redes, outro ponto que podemos analisar é que a poesia do Catunda busca o outro. Como um abraço procura um corpo para que sinta o conforto do fraterno. Catunda, como todo grande poeta, né, vive a sua própria poesia, já que ele exercita cotidianamente essa confraternização com o outro, pois para ele a essência, ele acabei hoje aqui, a essência da literatura é o humanismo. Isso eu estou dando basear essa minha fala de hoje numa entrevista que o Catunda deu ao escritor Jean Carlos Gomes, em que ele resume num pensamento praticamente tudo que ele pratica em sua poesia e prosa. É quando Catunda afirma: a literatura serve para educar o homem, serve para humanizá-lo e espiritualizá-lo na luta da degeneração com a evolução. A literatura, como todas as artes e ciências, é um dom do ser supremo para exorcizar os estigmas satânicos da estirpe humana. Essa resposta dada pelo Catunda, eu acho, é um resumo da sua poesia e prosa, no meu entender. Ele diz: a literatura serve para educar o homem, serve para humanizá-lo e espiritualizá-lo. Catunda aponta para uma concepção clássica e humanista da literatura, como Tolstói, Fernando Pessoa, né? Então, a ideia central é que a literatura não é apenas entretenimento. Catunda já falou isso hoje. Não é apenas entretenimento, mas tem um papel transformador, né? Ela educa no sentido mais profundo, porque forma caráter, mostra empatia e, sobretudo, desperta a consciência. Quem conhece um pouco da obra do Catunda, lembra que os poemas, já comentamos sobre isso também, acho que o Hamilton, o César, quem conhece um pouco da obra dele, lembra que os poemas espiritualistas, ou espiritualizados, ou místicos, né, imersos em sua obra, especialmente ligados ao Oriente,
não são exatamente direcionados à religião, mas à elevação do ser humano acima de seus impulsos mais primitivos. Eu tenho um poema que eu vou dizer agora dele, que é dos Dias Insólitos, que se chama Poema Taoísta, que parece que retrata bem isso que eu estou dizendo. Depois a gente analisa ele rapidinho. Poema Taoísta. Não fazer é abster-se dos pensamentos, despreocupar-se, confiar na natureza, música do vento nas folhas, acreditar na plenitude do agora, rir da vida enquanto é possível, deixar fluir as vibrações etéreas, louvando as aves e as plantas. Suave é a tarde quando compreendemos, não há nada a fazer. Nesse poema sensacional, a ideia é não interferir no fluxo natural das coisas, confiar que a realidade se regula por si mesma. E quando ele afirma acreditar na plenitude do agora, ele remete ao budismo zen e ao próprio taoísmo, com a ideia do estado de consciência plena, né? Ou seja, o momento presente já contém tudo o que é necessário. O último verso, não há nada a fazer, não é resignação, nem niilismo, né? Mas é um entendimento profundo de que a harmonia da não intervenção que devemos aprender a ouvir a natureza. É um grande poema isso. A ideia de elevação do ser humano acima de sua primitividade, constante na obra do Katunda, me lembra muito Dostoiévski, Baudelaire, com suas dualidades, né, moral e existencial, onde o ser humano está sempre entre a queda e a ascensão, né? Principalmente Dostoiévski. E o que o Katunda quer dizer é que a literatura leva, ou pode levar, ou deveria levar, um homem para um lado da evolução, e não para uma coisa destrutiva e negativa. Eu vou ler outro poema aqui, também do Dias Insólitos, chamada Meditação Espiritual 1. Fujo da percepção comum, qual perseguição que eu mesmo me imponho. Deleito-me caminhando entre as árvores e escrevendo num desespero frenético de redenção. O lar que me enche de nostalgia é o lar, a sombra de um manto tenebroso. Então, esse poema, que tem esse tom confessional e introspectivo, quase místico, né? Aproximando-se da metafísica, da poesia metafísica de Fernando Pessoa, novamente. Quando ele diz sobre a fuga da percepção comum, revela uma tentativa de alcançar outro plano de consciência, que é uma característica mística e também da filosofia existencial. Esse poema é um exemplo de que Katunda acredita na escrita como um ato quase sagrado de busca interior, como assim, uma espécie de espiritualidade da palavra, né? Então, quando ele afirma a literatura, como todas as artes e ciências, é um dom do ser humano para exorcizar os estigmas satânicos da estirpe humana, essa fala tem um tom quase teológico e simbólico, né? Exorcizar estigmas satânicos, estirpe humana. Para ele, novamente, a literatura e toda a arte são instrumentos sagrados para lutar contra o lado sombrio da natureza humana. E essa ideia se espalha por toda a sua escritura, praticamente. Eu vou ler um último poema aqui, só para a gente fechar esse pensamento, que está dentro do livro da Vertente, que a gente fez junto com a Helena Polvorídio, o Amárcio Carvalho, o Ricardo Alfaia, que é só um fragmento, porque ele é grande. Eu vou ler só um fragmento do poema Meditações, quinta parte, final da quinta parte. Poeta, lembra-te de Zoroastro e acende a chama na planície. A poesia é divina e cada poeta é grande em sua dicção.
A inspiração não escolhe a quem, mas antes vem o mérito e o dom da recompensa. Vejo os verdes montes cobertos de ternura e recolho os madrigais da ventura. Poeta sou, e de ânimo celeste coroei-me a fronte, não por mim mesmo, mas pela fonte do dia, pela luz das serenas alturas, pela estrela rútil das madrugadas. É por ela que venho colhendo alvoradas. Que coisa mais bonita esse poema, cara. Muito lindo esse poema. Então, resumindo, só para a gente terminar aqui. A poesia do Catunda, sua poesia tem um caráter profundamente idealista, espiritual e humanista. Ele vê a literatura como uma missão moral e, principalmente, um ponto entre o humano e o divino. Sua poesia e sua prosa dialogam com as tradições filosóficas, religiosas e literárias e convidam à reflexão sobre o papel da arte nessa época tão marcada pelo materialismo, pela pressa e pelo superficial. Márcio Catunda é dono de estilo próprio, ilhado em palavras. A maioria de seus poemas são relativamente grandes, né? Possui uma forma épica e, paradoxalmente, coloquial e elegíaca. E sua poesia é, ao mesmo tempo que sussurra, parece gritar. Ao mesmo tempo que é sacra, é profana, como se o poeta estivesse em um estado constante de delírio, em imagens oníricas e cinematográficas, dentro de sua imaginação febril e sensível. Para finalizar, outra expressão que eu poderia definir o homem e o poeta Catunda é a natureza ética, e é muito importante. Dentro dessa nau meio sem rumo, em que todos nós aqui vivemos, com que ele conduz a sua literatura, o trato com os amigos, a solidariedade, a generosidade da palavra e dos gestos exatos. Tanto o homem quanto o poeta não aceitam o jogo corrompido das trapaças. A Catunda só interessa o amor e seus encontros. E isso, quem o conhece, sabe que é real. Mas, antes de tudo, a poesia de Catunda ilumina espiritualmente quem a lê, tocando em nossa mais profunda humanidade. O poeta é, sobretudo, como já falamos o tempo todo, um humanista. Márcio Catunda é um poeta ímpar, único, que faz da palavra ouro e que merece ser lido com a urgência da chegada de um grande amor. Márcio Catunda, obrigado pela sua poesia. Obrigado. Meu querido amigo Tanucci, agora, meus amigos Hamilton e César Augusto, eu preciso dizer aqui da minha emoção, da minha gratidão, do meu reconhecimento pela gentileza do Tanucci. Eu acho que muita gente já escreveu a meu respeito, mas esse é o texto mais profundo e mais verdadeiro, mais que retrata melhor a minha condição de escritor e de ser humano, né? Então, Obrigado. fico muito perplexo de ver quanto o Tanucci me conhece bem e como ele é um grande ensaísta, porque não é só um grande poeta, mas como que escreveu essas coisas tão lindas e que é pura poesia também, e tudo que você escreveu aí, eu não sei mais nem o que dizer, talvez só ler alguns poemas, porque você já disse tudo, não é verdade, meus amigos? O Tanucci é maravilhoso. Esse cara... Eu, por mim, encerraria o programa aqui, porque não tem mais do que falar aí. Não tem mais. O Catunda sabe quanto a gente se ama, quanto a gente tem amizade verdadeira, leal, num meio tão confuso como o nosso, cheio de egos, né? Inflados. O Catunda é uma pessoa extremamente generosa, solidária. Eu sei, e não vou falar aqui, das pessoas que ele ajuda, das pessoas que ele se solidariza. Entendeu? Então, o Catunda merece ser esse poeta grande que ele é e ser realmente lido como deve ser, como um poeta do humano. Sim. Meus queridos, permitam-me ainda lembrar o seguinte: o Tanucci, ainda no final dos anos 1980, início de 90, abriu as portas
da poesia carioca para me receber. Ele me apresentou uma porção de gente interessante. Foi através do Tanussi que eu comecei a conhecer pessoas de literatura no Rio de Janeiro, e hoje tenho muitos amigos lá. Mas o Tanussi tem essa característica de ser um sujeito carismático e muito acolhedor, não é? Então, quando eu me aproximei, aí nós fizemos livros juntos, etc., e eu fiz poemas dedicados ao Tanussi. Eu quero pedir a Eu ia ler, vocês... mas achei que era meio brega fazer isso. Tem um livro inédito de qual eu quero pedir licença a todos para eu falar um pouquinho dele, né? Que é o Flores do Deserto, que tem muitas sátiras e muitas paródias. Essas paródias são brincadeiras com textos de outros grandes poetas e tal, para fazer o jogo lúdico intertextual, né? Mas esse poema aqui, que reflete um bocado essa pesquisa do hinduísmo e tudo mais, que nos identifica, não é? E eu dediquei ao Tanussi, que se chama Sannyasis. Dizem que os sannyasis não contam os anos pelas horas de alegria. Para eles, não existem as quimeras do futuro. E a ansiedade é uma brincadeira de criança. Eu, que vejo um mundo de ideias embargadas, quisera ser um sannyasi. O sannyasi não se chateia. O sannyasi ri do mal-estar civilizatório. Poema dedicado a Tanussi Cardoso. Obrigado. Márcio, você falou um pouco assim o Tanussi também sobre espiritualidade, né? E em algum momento o Tanussi falou, você mesmo falou também como a poesia como uma missão espiritual. Quer dizer, num mundo tão conturbado hoje em que a crise seja maior, talvez a maior crise existencial e espiritual, né? Não é econômica, não é política, embora seja muito grande essas crises, mas existe uma crise de sentidos de mundo mesmo. Né? E nessa crise de sentidos de mundo, qual o papel que o poeta pode ter com essa missão espiritual de trazer temas irreverentes, de questionar verdades, de trazer emoções suprimidas da sociedade, de pesar as coisas de forma diferente, pintar de forma diferente? Como que você vê esse papel? Eu acho que a poesia ela pode salvar por aí, né? No sentido de desestabilizar o que está estabilizado, mas sem destroços, né? Com encantamento, com luz, né? Você, de certa forma, na sua pergunta, já tem uma resposta implícita, né? Porque, de fato, o poeta faz um contraponto a toda essa parafernália terrível das pessoas que têm uma ambição de dominar as outras, né? De mandar e de, às vezes, até subtrair o patrimônio pecuniário das criaturas através de umas estratégias políticas, econômicas, sociais. O poeta está ligado numa coisa diferente, ele é crítico em relação à injustiça. O poeta é o profeta, não é? O profeta é aquele que, de certa forma, mostra os defeitos da sociedade, esfrega na cara dos caras que estão cometendo as atrocidades, o crime que eles estão fazendo, e diz a verdade na cara deles. E depois propõe uma solução de vida melhor, que pode ser muito bem a de viver em paz, deixar viver em paz, né? Não encher o saco de ninguém. E escrever poesia como uma libertação, fazer com que as pessoas sintam o êxtase do lirismo, que é uma coisa muito sublime, né? É uma vibração mental, uma oitava acima da mais comum da realidade mundana, e de maneira que os próprios grandes filósofos reconhecem, né? O Freud dizia que os poetas dizem melhor as coisas do que os prosadores, etc.
e muitos outros aí que já disseram que o Heidegger escreveu muito sobre a poesia, eu acho que quase todos, né? O próprio Acho que Lacan o inspirou Freud tem no uma poeta. citação assim, o Freud, ele diz que qualquer ponto que ele tenha chegado, um poeta já passou antes. É isso, é. Então, olha, que um grande sábio, né? Que grande escritor, fecundo, brilhante, que foi o Freud, e tão inteligente para perceber isso, né? Que a linguagem da poesia é da síntese, é aquela linguagem também da iluminação, não é? Da inspiração, dos oráculos que vem lá da antiguidade dos gregos. É a linguagem também da religião, no sentido de religare, né? O rei Davi tocava harpa cantando aqueles salmos, né? Os mantras da Índia são música, eles são recitados cantando, né? E, enfim, depois a música dos trovadores, dos menestréis, a música e a poesia estão unidas. Tudo isso é muito importante que as pessoas saibam e que nós, como poetas, temos essa missão e não temos que nos orgulhar, não, porque é um trabalho árduo, é um trabalho de humildade. Interessante. Ainda tem tempo, né, César? Temos quanto tempo ainda? Temos mais uns 10 minutinhos. Não, porque você fala muito em ancestralidade nos seus livros, em poetas ancestrais, desde os gregos, né, e mesmo os orientais, como Tagore, como Basho, como outros. E eu sempre lembro da República do Platão, no 10º livro, né, onde ele expulsa os poetas da República, né, e chama os poetas de imitadores, né. Ele não ele dizia que estava a 3 degraus da verdade, que o primeiro era Deus, o artesão, Deus, segundo o artesão, o poeta, etc., e o terceiro aquele que canta, né. Então ele estava muito distante da verdade. E eles não poderiam educar a Grécia, né, como até os poetas, os aedos, etc., educavam a Grécia. E aí, eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento talvez de retomada da República, né, no sentido artístico, no sentido poético, né. Quer dizer, o poeta tem um lugar na história, não apenas no seu cantar, etc., mas ele interliga a política, a religiosidade, a espiritualidade, né, as formas de observar, etc., ele consegue fazer isso, né? Você não acha que esse momento é um momento especial para a poesia, muito metaforicamente de reentrada na República, de onde fomos expulsos? Esse certamente foi o único deslize do grande Platão, não é? Porque ele falou a linguagem dos poetas no sentido do Platão é o filósofo do ideal, e que a realidade absoluta ela é uma outra dimensão, não é? A dimensão da ideia em si. E sendo discípulo do Sócrates, que falou da maiêutica, que é uma coisa, uma memória, né? Um culto de Mnemosine, a mãe das musas, etc. Platão quando Platão se torna cientista político, ele comete essa gafe. Mas nós o perdoamos, porque, afinal de contas, a contribuição dele é maior do que o atrapalho que ele trouxe com essa ideia. E nós estamos eu acho que o poeta nunca foi expulso da República, a não ser realmente pelos ditadores, pelos energúmenos, não é? Que evidentemente não aceitam a crítica, e o poeta é crítico. É difícil governar com poetas. Agora, não faça besteira no governo, que o poeta vai lá e denuncia mesmo, não é? Porque nós estamos credenciados a ver melhor as coisas pelo nosso sentido crítico, pela nossa argúcia, não é? Então, nós estamos, desde sempre, inseridos nessa república, porque nós não renunciamos e estamos na luta. Com um sentido de humor, nós também podemos transmitir a nossa mensagem, não é? Deixem que eu leia aqui uma coisa, é um discurso intertextual
em que eu me inspirei no grande Jacques Prévert, fez um tema mais ou menos assim, brincando com imagens, né? Deixa eu procurar ele aqui, que eu já encontro. Eu selecionei uns textos. Eu acho que é esse aqui, ó. É um pouco de humorismo, certo? Que se chama Museu Interativo. John Milton e Bezerra da Silva, na Legião da Boa Vontade. Teresa de Ávila e Bukowski, no Carro Alegórico da Tentação. Lawrence da Arábia e Quincas Berro d'Água, no Oásis do Delírio. Capitu e Madame Bovary, no Lupanar de Teresa Batista. O Conde de Monte Cristo, com os irmãos Karamazov, na Montanha Mágica. O Maradona e a Madonna, nas bodas do Padre Amaro. A Garota de Ipanema, com o Mercador de Veneza, aos gritos e sussurros. O alienista e seu irmão alienígena, na casa do primo alienado. Godard esperando Godot e ouvindo admirável Gado Novo. Macunaíma e a cantora Careca assistindo o último tango em Paris. A terra em transe e uma gota d'água caindo em vidas secas. Sargento Getúlio, Major Policarpo Quaresma e o Coronel e o Lobisomem, lendo Memórias do Cárcere nos subterrâneos da liberdade. Para descontrair um pouco, não é? O discurso acadêmico. Esse vai ser o próximo livro, senhor? Esse vai estar no Flores do Deserto, que eu vou publicar com Jorge Ventura. Ah, tá. Você sabe que tem um tema interessante, que é pena que a gente pegue os rabinhos dos temas, etc., as bordas, né? Mas a gente não dá para ir a fundo nesse programa. Mas é isso mesmo. E eu tenho um irmão que é músico, e ele um dia me falou, conversando sobre espiritualidade, eu falando sobre os valores espirituais, etc., falou assim, poxa, Milton, não entendo, você é um poeta, precisa disso, você não precisa só da sua arte, né? É uma questão, né, para a gente conversar. Eu acho que as pessoas entendem pouco essa relação, né, entre espiritualidade e arte, etc., né? Mas você fala em um determinado momento que a poesia é mais que isso, viajar na melodia da palavra lírica, como quem foge dos dramas da vida, escrevendo o próprio encantamento. Eu acho que você escreveu daquele da liberdade, não foi? Acho que já não lembro de tanta coisa. Mas eu queria só perguntar se essa relação da poesia com os dramas que a gente vive nesse plano aqui difícil da vida, né? A tristeza, a solidão, a subjetividade desorientada, a perda de bússolas reguladoras, de instrumentos de navegação para fazer essa passagem aqui. A poesia tem ajudado nesse sentido? Agora, para mim, nada ajuda tanto a viver quanto a poesia, porque é nos momentos mais difíceis, dramáticos, que a gente se socorre da poesia e ela nos ajuda. Porque é a catarse, né? É a sublimação, é o lenitivo para a pessoa que está precisando de um alívio, não é? Uma sensação agradável. A poesia ajuda a transcender os momentos difíceis. Eu, por exemplo, no tempo da pandemia, que estava todo mundo apavorado, e eu também, eu comecei a escrever o livro que eu estava, aquele dos poetas de Paris, e quando eu estava escrevendo, eu esquecia que existia poesia, pandemia e coisa, eu estava absorto naquilo lá e me sentia muito bem. Quando eu parava de escrever, que eu começava a sentir aquele mal-estar da civilização, e aí precisava recorrer aos meus psiquiatras. Mas enquanto eu estava escrevendo,
eu estava curado totalmente, né? E de forma que a poesia ajuda nesse sentido, e ajuda muito mais, né? Como eu disse ali no texto que eu disse para que o Tanucci leu, né? É um exorcismo da nossa condição, porque os seres humanos somos muito misteriosos, né? Somos uma dualidade assim do mal e do bem, e é preciso um equilíbrio dentro disso, né? E através dessa introspecção que a literatura, a arte nos produz, é que a gente consegue se manter em harmonia no meio dessa confusão toda que é a própria vida humana, né? O inferno sartreano. Bem, meus queridos, estamos na hora de nos dizer adeus. Mas antes, Márcio, eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com a sua carreira profissional de diplomata. Em que medida a vida diplomática inspira você a escrever, seja prosa ou poesia? Sim, olha, o trabalho na diplomacia foi um exercício de escrita muito importante, porque eu fazia os textos, os meus chefes corrigiam, e, de certa forma, a diplomacia tem uma vertente da área das humanidades e tal. Mas já chegou um momento que eu achei que eu queria aprofundar mais no humanismo, e só a literatura podia me proporcionar isso, porque os temas, os assuntos da diplomacia são mais política internacional, economia, estatísticas, atualidades, não é? As embaixadas são empresas que têm uma administração, têm uma burocracia consular, e aquilo estava me roubando tempo do humanismo, que é exatamente esse estudo dos grandes escritores que trouxeram, o que é a transcendência, não é? Que é o autoconhecimento, e aí entra a filosofia, a psicologia, a literatura, a história da arte, as biografias dos grandes gênios da arte, etc. Aí eu precisava disso, mas a literatura, a diplomacia me ajudou muito a... É porque, como se fosse assim uma profissão de jornalista, você tem que escrever todo dia, né? Eu acho que para a literatura se adaptam bem essas carreiras como de professor de literatura, evidentemente, de jornalista, indiretamente um pouco também de advogado, de juiz, de médico, né? O Jorge Lima era médico, o Guimarães Rosa era médico também. Então, essas disciplinas. Até mesmo pode ter um engenheiro, como era o caso como era o pernambucano lá, que era guru do João Cabral. Agora me esqueci o nome, que era engenheiro, né? O Joaquim Cardoso. Joaquim Joaquim Cardoso. Cardoso era engenheiro. Mas é meio raro, né? Ter um engenheiro poeta. Tem exceções. Ele era Então, pintor também, né? Pintor também, o Joaquim Cardoso. também, né? Era pintor, né? Isso é legal. Os artistas têm versatilidade. Então, de certa forma, é isso. É preciso a gente estudar essas coisas aí, sobretudo fazer uma boa cultura, né? Porque se escreve bem quando se lê muito. Jorge Luiz Borges dizia: eu me agrado mais dos livros que li do que dos que escrevi. Márcio, só uma questão, pegando esse gancho teu. Você conheceu o Drummond, né? Você pode falar um pouco sobre esse encontro com o Drummond? Ah, rapaz, olha, o sonho da minha vida era conhecer o Drummond e o Vinícius. O Vinícius, tive uma vez com ele lá no Ceará, numa entrevista coletiva, fiz umas perguntas e tal. O Drummond eu tive mais aproximação, porque Salvador. eu fui ao Sabadói, levado pelo Joaquim Nojosa, que era um jornalista paraibano e um cara bom caráter. O Drummond gostava dele. Aí lá conheci o Gilberto também e outros, né? O Drummond, então era aquele mito. O Drummond é um cara fechado, tal, mas não era. Eu cheguei perto dele, ele ficava assim calado, meio que cabisbaixo, sem falar muito. Só quando ele estava com a turma dele, que era o Pedro Nava, o Afonso Arinos, aí ele brincava, contava piada. Mas quando esses caras estavam calados, ele ficava calado. Então, aí eu sentei perto dele assim e disse: ué, eu quero conversar um pouquinho com você, pode ser assim, com muita reverência. Aí ele se abriu e brincou e contou histórias e tal. Eu disse que
já escreveram tudo, os romanos já escreveram tudo, nós apenas repetimos os temas que eles já escreveram, e falou outras coisas muito interessantes, assim, e conversei um pouco com ele. Percebi que ele realmente era uma pessoa muito simples, muito agradável, não podia deixar de ser, né? Um grande humanista, um poeta iluminado como era o Drummond. Eu tive esse privilégio, e graças aos amigos do Sabadoli. Muito bom. Bom, antes de encerrarmos o programa, eu quero agradecer a presença dos nossos espectadores, vou até citar os que fizeram comentários, né? Hernani Fraga, Marcelo Bretas, Elizabeth Greenberg, o Ricardo Alfaia, a Flora Figueiredo e a Cida Pires, que nos acompanharam durante o nosso programa. Agradeço muito a presença de vocês que estão nos assistindo e convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal do Poetariado para se inscrever, porque vocês sabem que quanto mais pessoas inscritas no canal a gente tem, mais os algoritmos nos divulgam, né? E não é o canal do Poetariado que é divulgado, é a poesia que é divulgada, né? E é isso que nos interessa. Então, convido todos vocês a se inscreverem no canal, a curtirem, a compartilharem, a darem os seus coraçõezinhos para o nosso canal, né? Para que a gente possa crescer cada vez mais e continuar produzindo esses bate-papos maravilhosos com os vários poetas que, ao longo desses 5 anos, nos têm contemplado com sua presença aqui. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Tanucci, por Eu que agradeço. Só queria falar uma coisinha antes, que esse programa ele aconteceu agora às 3 horas, porque o nosso amigo poeta Márcio Catunda, ele mora na Suíça, em Genebra, né? Sim. Genebra. Quer dizer, tem dupla moradia, vem para o Brasil, fica lá, etc., mas nesse momento ele está em Genebra. E geralmente é às 8 horas da noite, né, o nosso programa. Bom, eu só quero agradecer ao Márcio, ao Tanucci Cardoso, ao César. Eu que agradeço. Muito maravilhosa a presença de vocês aqui. Eu acho que deu uma visão para quem está assistindo da obra, da potência, né, da obra do nosso Márcio, com a tua fala, Tanucci, com a tua presença, Márcio. E eu só queria terminar com um poema agradecendo, né, um poema do Márcio, que diz assim: eu sou aquele que ama o vento e adora as estrelas. Eu sou que canta e se liberta do mundo. Isso é tudo. Muito obrigado a todos vocês também. Tchau, Márcio. Tchau, César. Tchau, Hamilton. Obrigado aí pelo convite. Um abraço. Obrigadíssimo.